Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Vamos só aguardar a chegada do professor André hoje para falarmos sobre acordo de não persecução penal, um assunto extremamente importante, tendo em vista o agregar do acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico penal brasileiro através do pacote anticrime. E nós certamente aí, né, depois que nós tivemos o pacote anticrime, que entrou dia 24, que foi publicado no dia 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, nós não tivemos nenhuma prova ainda, né? Professor André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Robson, tudo bem? Boa noite aí a Tudo. todos. Graças a Deus. A tela. Prazer estar aqui para bater esse papo aí, certamente tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento aí dos nossos alunos. Tá certo. Assunto interessante, né, NPP, né? O assunto palpitante da vez aí. Tudo que é relacionado ao pacote anticrime é muito atual e muito relevante aí para quem está para a OAB ou para concurso público em geral. É o assunto da vez, né? Falava exatamente isso, né? Iniciando a live aqui, eu falava que, em razão do agregar do acordo de não persecução penal ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, lá de dezembro de 19, aí veio vigência 23 de janeiro, pandemia em março, não tivemos nenhuma prova, então nós não temos precedentes de concurso, prova da OAB, que foi cobrado o acordo de não persecução penal. O exame 31, eu lembro a época da prova da OAB especificamente, o pacote anticrime não foi publicado antes da emissão do edital, então não agregou o exame 31, e sim só o exame 32, que vem agora, dia 13/6, início do mês que vem. E também os concursos suspensos, nós não temos precedentes, né? Então eu acredito aí que vai ser um prato cheio nos concursos, né? Não só o acordo de não persecução penal, como todos os institutos alterados ou agregados ao Código Penal, Lei de Execução Penal, demais leis penais especiais e, especificamente, ao Código de Processo Penal, não é? Verdade, não, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser aí o prato principal aí dos próximos concursos aí, o pacote anticrime, sem dúvida. Sim, sim, sim. Quero recomendar aos meus alunos aí que assista, né, os seus vídeos lá no site professorandreesteves.com, muito bacana, gente, muito conteúdo de qualidade, vocês precisam acessar lá, não só o Instagram do professor André, mas também o site dele, é site? É um site ali, um blog, na verdade. Professor, tudo junto, professorandreesteves.com, muito vídeo bacana, o professor André trata com uma profundidade, diversos assuntos, com uma facilidade. Não percam, acessem lá, certamente serão enriquecidos com o material do professor André. Obrigado, professor, agradecê-lo, né, por aceitar a live para a gente bater um papo aí sobre acordo de não persecução penal. Tá, estou à disposição aí, vamos começar conversando aí sobre esse assunto aí, NPP. Agradeço as palavras. Legal, bacana. Queria dar um start aqui, fazendo um brevíssimo, né, histórico do Instituto. Ele veio para o ordenamento jurídico brasileiro com uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né, a resolução 181, lá de 2017, teve umas alterações ali pela resolução 183, mas hoje só como conhecimento histórico, porque hoje agregado ao Código de Processo Penal, especificamente no artigo 28A, e o artigo 28A veio riquíssimo de conteúdo, né? Estamos falando ali de 14 parágrafos no artigo 28A do Código de Processo Penal, com várias e várias informações sobre o acordo de não persecução penal, e hoje nós temos aí a vigência plena já há algum tempo, né, do artigo 28A. Às vezes as pessoas falam assim, mas o 28 não está suspenso? Sim, está certo. O 28 está suspenso, né? Mas o 28A está em plena vigência, então o acordo de não persecução penal pode ser cobrado nos concursos, na prova da OAB, no dia a dia da advocacia, nós nos deparamos, né, com o acordo de não persecução penal, e é sobre exatamente essa bifurcação entre a teoria e a prática que nós temos diversas questões controvertidas, que eu espero aí que a gente
explore da melhor maneira possível para os nossos alunos, né? Pois é, ele está em pleno vigor, o artigo 28A, né, o NPP, já está sendo utilizado, eu sou defensor público aqui no Rio Grande do Sul, né, então eu já tenho aplicado na prática o acordo de não persecução penal, só que a lei ela foi muito vaga, né, ela deixa muita margem a lacunas, e acaba que é no caso concreto que você vai se construindo. Nós temos a jurisprudência sendo construída agora, nós ainda não temos Sim. respostas prontas para tudo, né? Mas nós temos aquilo que nós podemos trabalhar hoje, com certeza, que é aquilo que já está estabelecido, que é o que vai ser cobrado em provas aí, é o que mais interesse para o pessoal, né? Eu Sim. já iniciando aqui o assunto, o NPP é a adoção de vez daquela justiça penal negociada, do processo penal negociado, que já começou lá em 95 com a 9.099, com a lei dos juizados especiais criminais, com o Instituto lá da Transação Penal, da suspensão condicional do processo. E agora ele foi ampliado pelo acordo de não persecução penal. Sei que nós vamos falar sobre os requisitos aí, mas ele aplicava a todos os crimes que têm a pena mínima inferior a 4 anos, que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa. E isso, Robson, como você sabe, corresponde a mais de 70% dos crimes. Então, hoje, atualmente agora, nós podemos dizer que a regra é a análise do cabimento do NPP ou não. E o processo tradicional que nós estamos acostumados, ele passa a ser a exceção, porque ele só vai caber quando não couber o ANPP. E aí, aqui fica um raciocínio que eu gosto, sempre quando eu penso nessa justiça negociada, nesse negociação entre acusação e réu, para chegar num suposto consenso, numa somatória ali de vontades, eu acho muito complicado isso na seara processual penal. Porque quando você fala de composição, quando você fala de consenso no cível, tudo bem. No crime é diferente. E eu trago aqui uma crítica que é feita, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, ele bate bastante nessa tecla. Para que serve o processo penal? Nós temos o princípio da necessidade. Para ser aplicada uma pena, é obrigatório que você tenha anteriormente o processo penal, devido processo legal, observando o contraditório e ampla defesa. E esse processo penal que nós temos hoje existente, ele não nasceu pronto, ele não está na natureza, ele não veio da árvore. Isso foi fruto de revoluções históricas, muito sangue, muita injustiça ocorreu para a gente ter hoje que somente você pode ser aplicado uma pena se você tiver o devido processo legal. Isso é uma delimitação do poder punitivo estatal. Porque, Robson, dificilmente aquele que tem o poder, ele abre a mão dele de bom grado. Nós temos hoje todos esses direitos, essas garantias, porque nós tivemos a Revolução Francesa, porque nós tivemos o Iluminismo, porque nós tivemos muito sangue correndo. E hoje em dia, nós estamos pegando esse princípio da necessidade e estamos afastando o processo penal para 70% dos crimes. Então, é necessário ou não o processo penal? Porque, tudo bem, você vai dizer para mim, o acordo, o Ministério Público vai fixar condições que serão aceitas ou não pelo investigado. Essas condições não são propriamente uma pena, elas não são uma sanção penal, mas elas são uma restrição à liberdade clara. Elas são condições, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, inclusive lá a causa geral aberta, o Ministério Público colocar outras condições que entender proporcional. Então, o indivíduo, ele está aceitando aquela restrição da liberdade sem o devido processo legal. E isso pode ser muito bom para o indivíduo culpado. Por quê? É claro que ele é benéfico. O indivíduo ele vai ter benéfico do ponto de vista da descarcerização, de não aplicar a pena privativa de liberdade, eu aplicar ali aquelas restritivas de direito, aquelas condições que o Ministério Público fixar, é claro que é benéfico a ele. Pega porte de arma, furto, todos os crimes que levariam a ter a pena de privação da liberdade, é possível ele aceitar essas condições. Para ele que é culpado, é fantástico.
Mas você imagina para um indivíduo inocente, e existem, apesar de dizer que não existem, Sim, existem sim. inocentes e não são tão poucos. Então, por exemplo, eu já tive. Eu sei que você advoga também, com certeza talvez você já passou por isso na prática. Para mim, era meu beabá, quando eu já atuei junto ao juizado especial criminal durante muito tempo, e vi um indivíduo ali receber uma transação penal, ele virava para mim e falava assim: doutor, eu aceito esse acordo ou não? Aí ele fala assim: Sim. Isso eu sou aconteceu, isso inocente. aconteceu, isso aconteceu quando no nascimento do Instituto Despenalizador, transação penal, lá na 9.099, né? Pois é. Ele vira para você e fala assim: eu sou inocente, eu não fiz isso. E aí eu vou falar para ele: não, então vamos pegar o processo para você provar a sua inocência. Só que a gente sabe como isso é difícil de acontecer. A gente sabe que essa presunção de inocência ela existe na Constituição, existe na lei, mas ela não existe na prática. Então, como eu vou garantir para aquele indivíduo? Não, vamos comprar essa briga e vamos Sim, tentar provar a sua inocência. Se ao final ele pode sair condenado. Então eu tenho que falar para sim. ele: olha, você não é obrigado a aceitar. Então nós vamos trabalhar, tem um processo, eu vou te defender, as provas contra você são essas e essa e essa, nós podemos tentar, mas eu não tenho como te garantir que você vai ser absolvido no final. Então, Sim. tudo bem que lá no final você pode pegar uma pena que é até, talvez não seja nem privativa da liberdade, porque vai haver a substituição por restritiva de direito, mas vai ficar os antecedentes criminais, o que não fica no caso do acordo. Uhum. Então, o indivíduo, na verdade, ele fica ali, se correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Não é Sim. uma. Quando a gente fala em acordo, em voluntariedade, parece que há uma vontade livre do indivíduo contratar. Não, não há uma vontade livre. Não é um contrato de aluguel que eu estou fazendo, não é uma compra do bem. O indivíduo está numa situação do seguinte: ó, ou eu faço o diabo do acordo, ou o Ministério Público vai me denunciar. Cadê a liberdade nisso, Robson? Você está entendendo? Qual é a É uma liberdade? liberdade com uma arma na cabeça. Ou você aceita, ou eu te denuncio, porque como a gente vai ver já nos requisitos, ele vai, se não for caso de arquivamento dos autos investigatórios, se houver justa causa, aí que vai caber o ANPP. E se o indivíduo Sim. não aceitar o que o Ministério Público está aprovando, ele vai ser denunciado. Então eu não tenho vontade livre nenhuma, eu não tenho igualdade entre as partes, sabe? Então essa justiça negociada, fica essa crítica aí contra esse princípio da necessidade. Agora, é melhor do que antes? É melhor. Mas você Nós temos imagina, aí, nós temos aí exatamente uma lacuna que foi preenchida com a ANPP, porque anteriormente nós tínhamos, né, a justiça consensuada lá na 9.099 para as infrações de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções e os crimes que não excedam a 2 anos, que nasceu, inclusive, de maneira tímida, com crimes que não excediam 1 ano. Depois nós tivemos uma alteração legislativa, crimes que não excediam pena máxima de 2 anos. Aí nós tínhamos lá, né, na antiga 9.034 de 95, a lei do crime organizado, antiga, claro, né, já revogada, nós tínhamos a então delação premiada, que veio para 12.850 como colaboração premiada para os crimes mais graves. Então nós tínhamos aí um buraco, nós tínhamos uma lacuna. Tínhamos justiça consensuada para as infrações de menor potencial ofensivo e tínhamos a colaboração premiada para os delitos mais graves praticados por organização criminosa. E outros, né? Mas esses dois de maneira mais expoente. E aí entra o acordo de não persecução penal para pegar uma fatia de crimes de médio potencial ofensivo, que, como você disse, 70% dos crimes, a gente está falando aí, tudo bem, vai ser em violência, grave ameaça, mas com pena mínima inferior a 4 anos, puxa vida, inferior a 4 anos a gente sabe que pega aí certamente 70%, 80% dos delitos. Então, a gente aplica a justiça consensuada, a justiça negociada, que é muito interessante, é um novo modelo de justiça. A gente precisa se adaptar um pouco mais, né? Porque isso é relativamente recente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas realmente existe essa crítica, né? A gente tem aí uma aplicação. Não tem natureza de sanção, mas na prática ele assume uma situação sob pena de não assumir haver a denúncia. E aí ele está sendo processado, esfera criminal, como você disse, né? Eu advogo também na área criminal,
defensor público na área criminal também, a gente sabe o quão pesado é um processo criminal para uma pessoa. O quão pesado é ela comparecer em juízo, ficar vinculado a esse processo, com uma preocupação constante, e existe uma pena, né, implícita na cabeça dele, que olha, eu posso ser condenado, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, essa pena, que não é uma privativa de liberdade, mas já é uma espécie de punição, vai acompanhá-lo até o final do processo, talvez um recurso, 2 recursos. Quanto tempo isso? Né? Ah, não, para não ter tudo isso, para rechaçar, então, essa pena psíquica durante o desenvolver do processo, eu aceito isso e resolve-se. Mas aí nós não temos, devido ao processo legal, nós não temos aí uma liberdade tão grande, né? Mas é um avanço, né, Robson? De certa forma, ele é um avanço. Como você falou, ele vem preencher essa lacuna. Por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Tá um frio danado, tia. Sei que você aí em São Paulo tá um calorzinho, mas aqui tá frio. Aqui tá frio. Então, um indivíduo sem camisa, nu, no vento, para ele, se você der uma camiseta, tu já vai estar melhorando a situação dele. Tá ótimo. Mas você não está salvando, não é o ideal. O ideal é você ter um casaco para o indivíduo, ou senão que ele se Então, o MPP, ele entra assim, ele não é o ideal. Porque a gente pensa no direito penal, nós temos o princípio que da intervenção mínima, última, rápida, fragmentário, subsidiário. Então, ao invés do legislador ele ficar pensando em trazer acordos para facilitar, para trazer economia, para ser mais fácil aplicar a restrição da liberdade, por que a restrição da liberdade ali que não seja prisão, com as condições, por que ele não pensa em formas de não aplicação do direito penal e estruturas diversas, por exemplo, a justiça restaurativa, buscar outros tipos de composição daquele conflito que não é tão grave. Tanto não é tão grave que cabe o LPP. Então não seria melhor ele aplicando o princípio da intervenção mínima, ele ter atuado de outra forma? A gente sabe, outro dia eu vi um post, aliás, seus posts são de muita qualidade, tá? Eu gosto bastante dos textos que você coloca ali, das questões. Eu faço as questões todas, eu errei uma. Eu falei, teve uma delas que realmente não era. E um dos seus posts você falou da cifra oculta, da cifra negra, que justamente os crimes que são efetivamente investigados, que são punidos, que passam o processo penal, eles são uma quantidade ínfima dos fatos que poderiam configurar crimes que existem na sociedade. O que chega ali não é nem 1% do que ocorre. Então, será que o direito penal ele é tão importante assim, ou ele é a única alternativa válida para você coibir essas condutas que não sempre são tão graves? Será que você não precisava deixar o direito penal, a prisão, a corrente, para aquelas situações efetivamente graves, crimes contra a vida, e deixar lá aqueles crimes lá do CDC lá, substituir lá na hora de consertar o produto. Crimes contra a honra, né? Já é uma crítica muito antiga. Crimes contra a honra, né? Tira, descriminaliza, né? Manda lá para resolução. No bolso pesa muito mais do que aquelas pseudo-penas que jamais são cumpridas, se a gente estiver falando de um delito só, inclusive de alguns repetidos, a não ser que nós tenhamos aí alguns blogueiros, talvez, que excedem aí vários e vários, né? Senão, realmente, a punição não acontece e gera uma percepção de não punidade maior ainda se resolvesse na justiça civil. Porque falar para a pessoa botar a mão no bolso para pagar R$3.000 funciona muito mais, mas muito mais, do que olhar para ele e falar assim, ó, fique tranquilo que ele vai pagar um salário mínimo de cesta básica para o centro de zoonose da cidade, né? Então, para a vítima que fica no ostracismo, a vítima vai falar assim, e eu em tudo isso? Eu fui ofendido, eu fui lesionado, uma lesão leve, e eu não vejo justiça no caso concreto, né? A percepção de impunidade gera ainda um senso maior, né? Mas, puxa, é muito bacana essa base, né? Essa base de questionamento, é muito interessante. Eu falo muito isso para os meus alunos, André, que os meus alunos precisam ter esse senso perceptivo crítico aguçado, né? A gente está na academia e a gente vê muitas vezes os alunos seguindo uma estrutura, né? Tal como se ensina, né? A forma analítica, né? De secar o tipo penal, e isso é importante.
Mas essa visão crítica do direito, essa visão crítica do direito como um todo, né? A gente está especificando aqui direito penal, direito processual penal, mas essa visão crítica do direito é de fundamental importância para os alunos, porque daqui a pouco os alunos serão promotores, os alunos serão juízes, os alunos serão defensores, serão delegados, serão advogados, e eles precisam ter essa percepção, porque senão se aceita, vira aí um sistema, uma máquina de reprodução, sem com que haja essa percepção, né? Ah, é legal, é bacana, para quem está com frio, uma camiseta é excelente, mas pode-se dar um moletom, de repente até um cobertor. E se tiver uma casinha, melhor ainda. Então a gente precisa sopesar tudo isso, né? Isso é muito bacana. Mas muito legal. Me deixa explorá-lo um pouquinho mais, né? A gente sabe aí que nós temos alguns requisitos ou pressupostos, né, para aplicação do ANPP, né? O primeiro deles, e foi dito por você agora há pouco, né, que é a possibilidade de não arquivamento. Em não sendo caso de arquivamento, né, esse seria o primeiro requisito. E aí, só lembrando para os alunos aí, que num primeiro momento, né, naquela primeira fase de persecução criminal, que a Polícia Judiciária angaria elementos probantes para viabilizar a oferta da denúncia, depois de relatado, enviado para o fórum, o juiz abre vista ao MP, o MP ele tinha, como falávamos, né, 3 caminhos. Ou ele oferecia denúncia, se tivesse elemento probante suficiente. Não tem elemento probante suficiente, mas o fato é típico ilícito, eu quero mais prova. Delegado, por favor, novas diligências, mais elementos probantes, ou então ele arquivava. Hoje não, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade não só da transação penal, como uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade, que norteia as ações penais públicas, temos outras também, e hoje nós temos também o acordo de não persecução penal. Além disso, nós temos que ter um procedimento investigativo. E aí eu já gostaria de explorar um pouquinho aí do seu grande conhecimento para lhe perguntar, né? É possível a aplicação do ANPP em sede de delegacia? Ou a gente tem que fazer isso só com o Ministério Público? Poderíamos aplicar em sede de delegacia, o delegado conduzindo aí essa justiça, esse ajuste obrigacional, né? Esse acordo? É uma pergunta interessante, porque na lei 13.964 ele traz expressamente que o acordo de ANPP é feito por escrito, ele tem que ser firmado pelo Ministério Público, pelo investigado e obrigatoriamente pelo seu defensor. Então ele não prevê a possibilidade de ser realizado pela autoridade policial. Então não poderia o delegado firmar o acordo de ANPP, justamente porque o ANPP ele é feito pelo Ministério Público. Ao invés de apresentar a denúncia, tendo razões para o fazer, ele aplica o ANPP. Então, em tese, não há previsão legal do autoridade policial aplicar o ANPP. E isso é interessante, principalmente para concurso, porque a gente sabe que na colaboração premiada, há possibilidade de ser firmado pela autoridade policial. Então, é uma diferença bem relevante. Já que no NPP, não, a autoridade policial ela não pode. O que não é objeto de crítica, tá? Hoje mesmo, naquele momento ali que eu estava fazendo a questão da live, que eu falei com você, eu peguei um texto de um delegado publicado na Conjunto, e ele batia o pau nisso, de por que ele não poderia fazer o acordo e não perseguir. E ele ia lá na Convenção de Tóquio, lá na década de 90, onde se firmou lá o protocolo de aplicar medidas alternativas, que não a privação da liberdade, e lá haveria essa indicação que poderia resolver a situação na própria delegacia, na própria fase investigativa ali. Mas não é isso que a nossa lei tem. Precisamos ali que o Ministério Público... Já vejo até a alternativa, né? O acordo de não persecução penal, tal como a colaboração premiada, permite o ajuste obrigacional tanto na fase investigativa, quanto através, ou pelo delegado de polícia, quanto através do representante do Ministério Público, né? Fazer esse paralelo aí é interessante, né? Para a gente que faz questões objetivas, a gente já fica imaginando, né? Pois é, o que o cara vai trazer, né? A autoridade policial não pode. É o Ministério Público tendo justa causa para ação penal. Então tem que ter ali os indícios mínimos de autoria, prova de materialidade, o que permitiria lá ele aplicar a denúncia
Ele oferecer a denúncia é o que permite a ele a fazer a NPP. Questão interessante, o Robson, o Ministério Público... vamos continuar nos requisitos. O requisito é a justa causa. Vamos continuando com os demais para a gente fazer um pouco na ordem. Nós já falamos para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, tá certo? Não pode crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E na hipótese dessa violência, ela ser num crime culposo, porque nós temos crimes culposos que envolvem violência. Um homicídio culposo, por exemplo. Seria possível, nesse homicídio culposo, que há violência, a aplicação do NPP? Então, muito bacana isso, né? Queria até que você explorasse isso, porque a violência que não se permite é na ação e não no resultado, né? E às vezes eu falo isso com os meus alunos, mas eu não entendi direito, né? Eu queria que até você explicasse isso, explorasse isso mais, né? Que há possibilidade, em razão da violência não ser da ação e sim no resultado, né? Por gentileza. É a diferença que a doutrina já fazia lá para a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, do artigo 44 do Código Penal, que também veda no caso de violência contra a pessoa. Mas no crime culposo, eu não tenho uma violência dolosa, eu não tenho uma violência intencional. O indivíduo que comete um homicídio culposo, ele não realiza a conduta com a consciência e vontade de praticar aquela violência. Ela é decorrente da inobservância de um dever objetivo de cuidado, ela é decorrente de culpa. Então, não teria propriamente uma violência contra a pessoa na ação, naquele indivíduo faz. Eu posso ter no resultado. Dirigi lá meu carro, não observei que o sinal estava fechado, ultrapassei o sinal fechado, estava distraído, ultrapassei e causei ali aquele homicídio. Há a violência no resultado, na morte, mas não há violência na minha ação de forma imprudente, negligente, não ter observado ali que o sinal estava fechado para mim. Então, nesse caso do homicídio, do crime culposo de violência contra a pessoa, é possível NPP sim, como é possível lá a substituição por restritiva de direitos. E outra coisa importante, também já vi pegadinhas sobre isso em concurso. Essa violência ou grave ameaça é contra a pessoa. Aquela violência contra a coisa permite o Instituto. Então, por exemplo, aquele curso qualificado de rompimento de obstáculo, ele vai permitir lá o ANPP. Aí a gente já poderia até tocar, né? A gente aqui está trabalhando nesse tema, né? A gente podia explorar. Daqui a pouco a gente volta nos requisitos. Aguenta aí você que está anotando, né? Mas vejam, né? Um furto que envolve violência contra a coisa, a gente poderia até já levantar aqui uma outra possibilidade, questão de concurso, certamente, né? Se cabe a NPP nos delitos hediondos. Aí você fala, puxa vida, justiça consensuada em crime hediondo. Que isso? Aí você pode pensar, não, justiça consensuada em hediondo? Hediondo? Sem violência ou grave ameaça? Com pena mínima inferior a 4 anos? Não tem, né? Opa, pera aí, né? Vamos devagar. A gente tem o parágrafo 4º do artigo 155, na verdade, o parágrafo 4A do 155 do Código Penal, que não foi trazido pela Lei 13.964 de 2019, não foi pelo pacote anticrime, foi uma lei anterior que alterou o Código Penal, que trouxe ali a possibilidade de furto com emprego de explosivo ou artefato análogo, né, que cause perigo comum. E a pena ali, aliás, esse delito hoje tipificado como hediondo. Artigo 1º, inciso 9, lá da 8.072/90. Então a gente tem um hediondo com uma pena mínima de 4 anos. Professor, peraí, você está errando porque tem que ser inferior a 4 anos. Mas vamos aplicar uma pitadinha aqui de uma outra informação. Vamos jogar o 14.2 aqui. Vamos jogar uma tentativa, salvo disposição em contrário. Pune-se a tentativa com a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. Então vamos reduzir o mínimo, 1/3. Reduziu a pena mínima de 1/3, você tem uma pena inferior a 4 anos para um delito hediondo, furto qualificado pelo uso de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, violência contra a coisa e não contra a pessoa, admitindo, em tese, a aplicação do ANPP.
Pois é, tu vê. Então não há vedação legal nenhuma aplicação do NPP aos crimes hediondos ou equiparados ao tráfico privilegiado também cabe. Então não há problema, e o tráfico privilegiado nem tem a natureza hedionda, conforme o entendimento dos tribunais aí, prevalecente dos tribunais superiores, mas se aplica tranquilamente, desde que a pena ser mínima seja inferior a 4 anos, não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, pode caber o NPP sim, ainda que seja hediondo ou equiparado. Foi bom ter falado isso, porque a gente falou aqui, tudo bem, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, mas entram aí as causas de aumento e diminuição, conforme expresso na lei. Então, é claro que como eu estou pegando a pena mínima, eu vou pegar aquela causa que mais aumente, que menos aumente, e mais diminua, para a gente chegar ali na menor pena possível para ferir. Outra situação que é relevante aí, no caso de concurso de crimes, se eu tiver um concurso material aí, um furto junto com corrupção de menores, por exemplo, se eu tiver um concurso de crimes, eu vou pegar cada crime a pena isoladamente ou eu vou somá-las? Nesse caso, o pacote anticrime não resolveu para a gente. Só que a doutrina aí tem dito que vai se aplicar de forma analógica, por analogia, a súmula 723 e a 423 do STJ e a 723 do STF, que são para suspensão condicional do processo. A gente sabe que a suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da 9.099, ela é para aqueles crimes que têm pena mínima até 1 ano. E no concurso lá, para se aferir esse 1 ano, é somado os crimes em concurso ali, ou o crime levado em conta o aumento do crime continuado, e aqui no NPP a mesma coisa. Então, se for concurso material, vai se somar as penas, se for crime continuado ou concurso formal próprio, vai ter somente aquele aumento ali para levar em conta essa pena mínima aí. Sim, então, perfeito. Eu vejo de maneira bastante tranquila, né? Que a gente está falando de uma base para se estabelecer um padrão, né? Não pode aqui no ANPP, porque 2 súmulas anteriores já trataram de justiça consensuada, né? Um dos institutos despenalizadores da 9.099, previsto lá no artigo 89, que é a suspensão condicional do processo, né? Que é admitido para os crimes que têm pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, eu estou falando de justiça consensuada. Nesse caso, eu preciso estabelecer aí a soma, né, dos delitos praticados em concurso material, em concurso formal ou crime continuado, para sopesar e verificar se eu tenho o patamar mínimo necessário para cumprimento de um dos requisitos, né? Além desse requisito, tem um requisito que eu gostaria de conversar e explorar. Eu creio que você deve ter bastante experiência em relação a isso, que é a confissão, né? A confissão formal e circunstanciada, ou seja, o acusado ou investigado nesse momento, ele precisa confessar de maneira formal, ele vai ter que colocar num papel e ele vai ter que detalhar, né? Ele vai ter que circunstanciar a aceitação daquele crime, né? Falaremos depois da consequência, sem consequências para antecedentes, mas nesse momento ele precisa fazer essa formalidade. Aí, a minha pergunta não é nem quanto ao requisito, esse é mais um dos requisitos que a gente tem comentado aqui. A minha pergunta é, né, na prática isso pode ser utilizado posteriormente para o MP, porque veja, né, no caso de descumprimento do acordo de não persecução penal, vamos explorar, vamos aprofundar um pouquinho. O ANPP é um ajuste obrigacional. E o MP vai estabelecer condições, assim como estabelecia lá na transação penal, assim como se estabelece na colaboração premiada. Então, aqui no acordo de não persecução penal, o promotor de justiça impõe algumas condições. Olha, você tem que cumprir A, B e C. Essas são as condições. Legal, bacana. Mas o investigado assinou a confissão formal e circunstanciada. Aí agora ele deixa de cumprir o ANPP. Opa! E o Código de Processo Penal diz o quê, professor? Diz que o juiz vai comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público oferte a devida denúncia. E aí aquele papelzinho que ele confessou de maneira formal e circunstanciada. Como que fica isso, meu amigo? Isso é uma das questões mais polêmicas aí do NPP. Porque, primeiro, quando a confissão ele já é uma coisa complicada. Porque, historicamente, o processo penal ele já se baseava com a confissão como a rainha das provas. Se utilizava a tortura
como um meio de se obter a confissão. Então, o indivíduo era preso no processo inquisitivo medieval, o indivíduo era preso, torturado, para falar a verdade, que era a confissão. E confissão era o objetivo ali daquela instrução, entre aspas. Então, quando a lei exige a confissão formal e circunstanciada, ela já está indo contra toda a principiologia que existe em nossa Constituição e nos documentos internacionais afirmados pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Civil sobre Direitos Políticos, da proibição da obrigação do próprio indivíduo produzir prova contra si mesmo. Que é o nemo tenetur se detegere. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, garantindo ao preso o direito ao silêncio. Nós temos na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Civil de Direitos Políticos, civis e políticos, a proibição de se obrigar o indivíduo a produzir prova contra si mesmo. E quando eu condiciono a realização desse ato consensual, que deveria ser um encontro de vontades, a essa confissão, eu já tenho uma ofensa a esse princípio. Mas ainda que eu diga que tenha que ter a confissão, primeira questão que aparece é qual é o momento dessa confissão. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos alguns membros do Ministério Público negando o NPP porque o investigado na polícia, ele tinha ficado calado. Ele não tinha confessado. Então, ele estava exigindo como requisito para ele apresentar o NPP que ele tivesse confessado lá na polícia anteriormente, o que não é um requisito previsto no pacote anticrime. Na verdade, ele diz que tem que confessar formal e circunstancialmente, mas não diz o momento. Então, nós brigamos aqui, conseguimos, de que primeiro o Ministério, independentemente se ele confessou ou não, quando dado o interrogatório na polícia, que o Ministério Público faça a proposta do acordo, ele aceitando, aí sim é realizado um ato extrajudicial, onde ele faz essa confissão formal e circunstanciada. E agora a grande questão você trouxe, a validade probatória disso. É feito o NPP, o indivíduo não cumpre. Ou senão ele confessa e depois, na hora do ajuste lá, de realizar o ajuste lá, entra em desacordo e não firma aquele acordo do NPP. O Ministério Público ele vai apresentar, vai oferecer a denúncia, como você está dizendo. Eu posso utilizar aquele papel assinado lá como prova no processo penal, lembrando que o pacote anticrime ele trouxe o juiz de garantias e trouxe também a determinação de que os autos do inquérito policial eles não integram os atos do processo, para não contaminar o juiz que vai julgar efetivamente o processo. Só que essa determinação está suspensa por decisão do ministro Luiz Fux. Esse é o juiz de garantias, inclusive esse artigo que não permite que o inquérito policial acompanhe o processo. Então, hoje aquela cópia, aquela confissão, ela vai estar lá nos autos do inquérito e vai chegar para o juiz. Ele poderia utilizar como prova? Obviamente que não pode se entender que não pode se utilizar como prova. Primeiro que não é prova, porque ela foi produzida sem o contraditório, sem ampla defesa, antes do processo. E nós temos no inquérito policial, não temos provas, nós temos elementos informativos. Então não é prova. Segundo, porque seria uma ofensa clara esse nemo tenetur se detegere. Terceiro, porque você estaria trazendo essa confissão do acusado como uma espécie de prova antecipada, ofendendo a natureza do interrogatório. O interrogatório do acusado, no momento que ele é ouvido pelo juiz, é um importante meio de defesa. Por isso que, inclusive, que ele é o último ato de instrução. Inclusive, o STJ, o STF entendeu que em qualquer procedimento, o interrogatório tem que ser realizado ao final da instrução, mesmo se naquele procedimento específico tiver lei dizendo que tem que ser o primeiro, como é, por exemplo, a lei de drogas, 11.643, 11.343. Inclusive lá, o interrogatório é o último. Se o interrogatório tem que ser o último, por que eu estou pegando essa confissão que, se ocorresse, teria que ocorrer aqui? Por que eu estou trazendo antecipada como fosse uma prova? Então, essa confissão, o que a doutrina tem chamado, ela seria uma verdade negocial. Por que uma verdade negocial? Porque é aquela verdade feita para fins de acordo. O indivíduo está confessando como requisito do acordo, e não para fazer prova no processo posteriormente.
Sim, perfeito, perfeito, bacana. Olha, que interessante, né? A gente está trazendo aqui alguns requisitos, né? A gente está falando dos requisitos e problematizando, né? Mas veja, a gente tem muita situação, né, no dia a dia, na prática, a ser pacificada ainda, né? Cada uma dessas, vários e vários pontos, né? A gente poderia tratar também, por exemplo, da questão do princípio da insignificância, né? Princípio da insignificância ou bagatela, né? Ah, puxa, e se o delito for insignificante, né? Insignificância aí é um princípio que remonta aí, historicamente lá ao direito romano, que veio aí reforçado mais ou menos aí em 1964 com Klaus Roxin, que é um dos maiores penalistas vivos ainda na atualidade, né? Trouxe aí o princípio da insignificância, ressalta-se isso, o STF hoje estabelece ali os requisitos. Nós sabemos que aí o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, né? A gente está falando de uma excludente da tipicidade. Se a gente analisa a tipicidade, a gente vê a tipicidade bifurcada como tipicidade formal e tipicidade material. Onde tipicidade formal nada mais é do que adequação do fato à norma. Aconteceu no mundo real, que está previsto no mundo no ordenamento jurídico? Sim, então eu encontro tipicidade formal. Agora, existe efetiva ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado? Existe tipicidade material? Quando falamos de princípio da insignificância, falamos da exclusão da tipicidade material. E se eu não tenho tipicidade formal e material, eu não tenho, em verdade, a própria tipicidade. Nesse caso, nós temos aí uma situação de insignificância. Aí eu queria até explorar mais do que isso, né? A insignificância, ela é analisada por quem? Quem faz esse juízo de valor para saber se é insignificante ou se não é insignificante, né? Cabe ou não cabe a insignificância? O ANPP, né? Quando a gente está diante de do princípio da insignificância para um fato típico. Eu acho que nesse contexto do ANPP, a insignificância entra na justa causa. Como nós falamos, só há NPP se houver justa causa para a instauração da ação penal. Se é um delito insignificante, se é um furto de um sabonete do mercado, outro dia eu peguei no STF aí, também um furto de uma coisinha, outro dia aí, tem uns 2 dias aí, quando chega no STF, o furto lá do sanduíche no mercado, ou do presunto. Então, se ele é insignificante, se eu não tenho a tipicidade material, se eu não tenho relevante lesão, se eu não tenho a dignidade penal ali na conduta, eu não tenho a justa causa para a ação penal. Então, o Ministério Público ele não deveria oferecer a denúncia. E se ele não deveria oferecer a denúncia, ele não deveria também aplicar o NPP, porque o requisito é o mesmo. Mas aí tem uma grande discussão que você trouxe, a quem cabe analisar a insignificância. Pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Pode o Ministério Público analisar a insignificância ou não? Pode a autoridade policial, por exemplo, quando eu levar a notícia a crime, a autoridade policial, o dono do mercado lá, me furtaram lá um produto de R$1 num Carrefour da vida. E eu levo isso para o delegado. O delegado pode olhar para a cara do indivíduo e falar assim, meu amigo, isso aí, um fato insignificante, atípico, e eu não vou fazer BO nenhum. Ou eu vou fazer só uma em cima. Fato atípico, como ele faz. Então, na verdade, tem toda uma discussão. Eu acredito que é muito, principalmente para o Ministério Público apresentar a denúncia, ele tem que realizar, sim, essa análise de tipicidade material, justamente para você não envolver toda a máquina pública. Isso eu estou incluindo o Ministério Público também, que tem coisas mais relevantes para fazer do que se ficar gastando tempo nessa situação de significância. Então, eu acho que a insignificância entra na justa causa. Mas aí, emendando o assunto, Robson, eu vou te perguntar, o Ministério Público entende que não deve ser apresentado o NPP. Porque ele entende lá que não tem um desses requisitos objetivos, a gente viu, tem um requisito subjetivo também que nós não vimos, que é a necessidade, que ele entenda que o NPP é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Ele tem que entender isso. E vamos supor, entendeu lá, o NPP nesse caso não é suficiente. Ou nesse caso tem a justa causa para ação penal e a defesa entende que não. O que pode o investigado fazer nessa hipótese? É um direito subjetivo dele apresentar esse NPP? É um poder-dever do Ministério Público? Onde é que entra isso daí? Essa é uma outra questão truncada, né?
O professor Rogério Sanches, por exemplo, ele diz, não, ó, isso é do MP, mas aí a gente precisa lembrar que ele é do MP, né? Com todo respeito, o doutrinador brilhante, né? Professor muito bacana, tenho todas as obras dele, mas ele fala, olha, não, isso daí é um critério do Ministério Público, né? Ele é que faz essa análise. Então, não seria um direito subjetivo público do réu, né, em ter em seu benefício a possibilidade do acordo de não persecução penal, né? Acredito que, no mesmo sentido, temos visões diferentes, né? Desse, né? Que, na verdade, angariados os requisitos ali, eu vejo que o não cumprimento, né, com a oferta, né, com o ajuste obrigacional, o acordo de não persecução penal, eu vejo que fere até o próprio princípio do Instituto. Você cria um Instituto para que, se alguém angariar os requisitos, possa se submeter a esse acordo sem um processo, e aí existem os requisitos, e o promotor de justiça olha e fala assim, não vou ofertar, você macula o próprio Instituto. Nasceu o Instituto para um fim, mas quando se viabiliza todos os requisitos para esse fim, fala, não, é do Ministério Público, então eu não quero ofertar isso de maneira nenhuma, né? Vejo de maneira contrária ao professor Rogério Sanches, com todo respeito, mas eu vejo que angariar os requisitos deve ser certamente, né, submetido pelo promotor de justiça e homologado aí pelo juiz, né? Eu acho que tem uma palavra-chave aí que eu gosto muito, que é a questão da discricionariedade regrada. Tudo bem, Sim. aplicar está dentro da discricionariedade do Ministério Público, apresentar ou não, mas é uma discricionariedade regrada. Mas aí tem a palavra regrada, né? Ele tem que fundamentar o porquê que ele não está oferecendo MPP. E se o investigado não concordar, nós temos na lei a possibilidade dele utilizar o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é fazer o recurso administrativo para a instância superior do próprio Ministério Público, para que lá ele analise aquela recusa lá e defira a ele o acordo de não persecução penal. A gente sabe que o artigo 28 está suspenso lá pelo Luiz Fux. Então, continua indo para o Procurador-Geral de Justiça, porque com a redação nova, agora está indo para uma outra instância lá, recursal definida dentro do próprio MP, né? Exato. Mas como está suspenso, atualmente esse recurso é feito para quem? É feito para o Procurador-Geral de Justiça ali, para ele decidir o NPP. Então, eu acho que essa discricionariedade regrada aí, eu acho que é o melhor. E a respeito... essa foi uma discussão, inclusive, professor, no mesmo sentido, quando falávamos da transação penal, lembra? A discussão era a mesma. É direito subjetivo público ou é uma visão discricionária do promotor de justiça? Poxa, discricionariedade regrada foi um princípio trazido pela transação penal, pela 9.099, no que diz respeito à transação penal, mitigando o princípio da obrigatoriedade, exatamente para cumprir um princípio estabelecido na lei, que é viabilizar o consenso. E aí lá fica firmado, né? Não, desde que angariado, o promotor de justiça deve oferecer. E agora, de novo, essa discussão no mesmo sentido, mas creio que não tenhamos aí maiores problemas. Eu creio e quero crer que caminhemos para o mesmo rumo, que é exatamente um direito, desde que angariado, né? Existe ali a discricionariedade regrada, que uma vez angariados os requisitos, não tem por que não cumprir o fim ao qual se estabeleceu o Instituto, né? Com certeza. Robson, então vamos dar uma olhada, a gente já viu os requisitos, né? Mas tem algumas causas que impedem a transação penal, que possibilitam a transação penal. Acho que a primeira delas é, se couber a transação, nós estamos falando de transação, se couber a transação penal, não cabe o ANPP, certo? Isso. Então, em regra, nos crimes de menor potencial ofensivo, com pena máxima até 2 anos, que são previstos lá na Lei 9.099, para esses casos não se aplica o ANPP, uma vez que nós temos a transação penal. Mas tem que ter uma pegadinha aí, porque pode ser possível que você tenha crime de menor potencial ofensivo, mas que pela soma, pelo concurso, saia da possibilidade da transação penal, mas esteja na possibilidade ainda do NPP. E aí, Verdade.
Uhum. E a questão da reincidência, né? Outro requisito aí, né, que é o investigado ser reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas. Eu vejo que esse inciso 2 aí foi de uma imprecisão muito grande, né? Foi de uma infelicidade legislativa que a gente está falando ali, né? Ah, poxa, conduta criminal habitual. O que é conduta criminal habitual? Já falou sobre reincidência. Conduta criminal habitual. A gente está falando de crime habitual? O que ele quis dizer ali? Agora, pior ainda ficou, exceto se insignificante. A gente está falando de princípio da insignificância? A gente está falando de crime de menor potencial ofensivo? Médio? O que é essa uma imprecisão, né? Mas, enfim, né? A ideia aí é cumprir muito mais ali os requisitos objetivos, mas ali está de maneira clara, né? Mas a vedação aí, tão só pelo texto de lei de um instituto, se a gente trabalha aí com garantismo penal, garantismo processual penal, se a gente tem uma vedação pura e simplesmente pelo texto legal, assim como lá nos casos da prisão, né? A prisão não pode ser vedada a liberdade provisória só porque o texto legal e o pacote anticrime trouxe, né? Mais uma hipótese quando mudou lá os requisitos do artigo 311 a 316 no que diz respeito à prisão preventiva, mas eu vejo que vai cair tal como caiu lá no caso da 11343. Mas aqui, uma vedação textual, né? E se a gente olha para a prática, fica muito confuso, né? Existe a possibilidade, a reincidência. Mas, enfim, aí nós temos outro, o inciso 3, que fala ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Repetiu aí um dos requisitos lá para transação penal, bacana, legal, isso ficou muito, muito bom, né? E depois nós temos a vedação para os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou então praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha aí que vai cair em concurso. Quer apostar? Porque o artigo fala, ó, no âmbito de violência doméstica ou familiar. Não é contra a mulher. É independente de gênero. Então, ainda que o crime seja contra a vítima homem, mas se houver violência doméstica e familiar, não cabe o NPP. Tu quer apostar comigo? Eu aposto que isso vai ser objeto de questão de concurso e muita gente vai errar. Porque quando a gente pensa em violência doméstica ou familiar, a gente já pensa na Lei Maria da Penha e nós já pensamos lá na violência de gênero e nem sempre é. Nem sempre é. Então, ele fala violência doméstica e familiar, independentemente do gênero da vítima, e fala, aí sim, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Bem interessante essa questão. Então, eu acho que nós matamos aí os requisitos, né? Não sei se tu quer falar sobre as condições do que podem ser estabelecidas. Olha, eu estou olhando para o horário aqui, e aqui a gente tem uma limitação de 1 hora, né? Nós estamos com 8 horas e 23 minutos. Então, eu queria explorar mais um assunto, talvez aí para a gente debater esse. Eu já vi até que alguém colocou aqui, fez uma pergunta inicialmente. Eu vejo que esse seja um assunto nevrálgico aí no que diz respeito ao NPP, que é sobre a possível aplicação do ANPP a fatos anteriores à sua entrada em vigor, ou seja, a fatos anteriores a 13964. Queria que você explorasse um pouquinho isso. Eu acho que a gente está caminhando para o final, mas se você me permite, já faço o convite aí para a gente explorar um outro assunto, talvez ele mais, para uma outra live. Com certeza, com certeza. Agradeço o Samuel pela pergunta. E é bem interessante, realmente, essa questão da aplicação do NPP no tempo. Com o pacote anticrime, a gente tem discussões relevantes aí sobre a aplicação da lei penal no tempo. Nós tivemos na questão lá do representação no estelionato, que era um crime com penal pública incondicionada, e hoje a regra, tem exceções, a regra é condicionada à representação, e o NPP. E a gente se pergunta, tá, e os crimes anteriores à entrada em vigor do pacote anticrime? Nos crimes anteriores à Lei 13.964, se aplica o NPP ou não se aplica o NPP? Se aplica lá a representação do estelionato ou não se aplica? O que a gente tem que bater aí?
tem que se pensar primeiro qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal. Por que isso é relevante? Porque as normas penais, elas estão adstritos ao inciso 40 do artigo 5º da Constituição, e o artigo 2º do CP diz que as normas penais favoráveis ao réu, elas retroagem. Então, a regra é da retroatividade da norma penal mais benéfica ao réu, inclusive aos casos já transitados em julgado. Sim. Inclusive aos casos já transitados em julgado. Isso para a norma penal. Agora, se a norma for processual penal, aí a circunstância é outra. Porque se aplica o artigo 2º do CPP, que diz o princípio do tempus resti actum. Isto aí, a lei entra em vigor naquele momento, ela passa a se aplicar imediatamente a todos os processos em trâmite, seja favorável ou não ao réu. Se aplica naquele momento. E aí a grande pergunta é o seguinte, tá, penal, ela vai se aplicar dali para frente, se mais benéfica, vai retroagir. A lei processual penal, ela não retroage. Entrou em vigor, vale dali para frente. Mas o NPP é o quê? É penal ou é processual penal? Ele tem natureza mista. Por quê? Porque, embora ele tenha reflexos processuais penais, é um acordo que vai impedir a oferecimento da denúncia e tudo mais, ele tem um caráter penal evidente também. Por quê? Porque ele vai implicar na extinção da punibilidade. Ele está ali limitando o poder punitivo estatal. Então, embora ele esteja previsto no CPP, ele tem uma natureza penal também. Então, a gente chama aí de natureza mista ou híbrida. Natureza penal e processual penal. E aí, como é que se aplica isso aí no tempo? O entendimento que era trazido pelos tribunais superiores, inclusive na Lei 9.099, lá na suspensão condicional do processo, era que se a norma é mista, ele retroage. Ele retroage. Lá, o STF, no caso da suspensão condicional do processo, ele deixou retroagir a todos os processos que não tinham trânsito em julgado ainda. Se eu não tenho trânsito julgado, e entrou em vigor a suspensão condicional do processo, eu posso oferecer em todos os casos ali que cabia, mesmo se eu tiver sentença. Tá. E o NPP agora? Se eu fosse aplicar esse raciocínio, ele deveria retroagir e aplicar pelo menos até o trânsito em julgado. Tá certo? Então eu tenho um processo em curso com a denúncia recebida, entrou o NPP. Opa, naquele caso cabe NPP. Então eu posso pedir o Ministério Público para apresentar o NPP? Posso. Essa é o que deveria prevalecer. Inclusive, nós tivemos resolução do Ministério Público Federal falando isso. Tivemos decisões da 6ª turma do STF, do STJ, também falando isso. Só que aí veio a 1ª turma do STF, a 5ª turma do STJ, e agora, mais recentemente, até a própria 6ª turma, entendendo que tudo bem, a natureza é mista, vai ter que retroagir. Mas por uma questão de segurança jurídica e por ser um instituto aplicável à fase de investigação e não à fase processual, ele só vai valer durante a fase da investigação. Então, ele vai se aplicar naqueles casos em que a denúncia não tiver sido recebida. Se a denúncia já tiver sido recebida, não cabe mais NPP. Mas aquele crime anterior, se a denúncia não foi recebida ainda, aí cabe o NPP. Sim, então, esse é o panorama que foi criado aí. É um entendimento hoje da 1ª turma da STF, é um entendimento da 5ª turma da STJ e é um entendimento também da 6ª turma da STJ, que tinha decisões diferentes. Mas sim, a Larissa Vaz, agora em dezembro, no processo da relatoria dela, agora em março, se eu não me engano, esse processo, ela decidiu que não é da fase da investigação NPP, se já tiver sido recebida a denúncia, não cabe mais. Então, essa seria aí a aplicação no tempo aí do NPP. Legal, excelente, muito bom, perfeito, explicação perfeita. Professor, nós já temos aí 8 horas e 28 minutos. Então, eu quero agradecê-lo demais, né, por esse bate-papo. Poxa, foi muito bacana, obrigado. Vamos marcar outra, né, outra ou outras, sobre outros assuntos também. Agradeço demais, de verdade, obrigado pela cooperação. Aliás, eu fiz um material, o professor mandou um outro material, deixei para vocês
na bio aqui do meu Instagram, tem um material muito bacana sobre a MPP. Baixem aí, tem questões objetivas, questões de certo e errado, questões discursivas, está muito bacana o material, baixem aí para vocês. Se tiverem dúvida, mandem aí, tanto do meu quanto do professor André. Acessem lá o blog do professor André, professorandreesteves.com, muito conteúdo de qualidade. Agradeço demais, por favor, para a sua despedida aí, que nós temos 1 minuto para o final. Tá, Robson, eu vou só te agradecer, gostei muito do convite, gostei muito do papo, a gente tem uma sintonia boa. Como você falou, a gente não se conhece há muito tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Nós temos uma sintonia muito boa, gostei bastante e fico realmente aberto aí para quando você quiser fazer live, discutir direito penal é minha paixão, tá? Eu faço isso, não é nem por questão profissional, eu faço porque eu amo, porque eu gosto, eu realmente gosto de discutir. É uma coisa que me interessa. Então, isso para mim não é trabalho, isso para mim é lazer, na verdade. Sim, perfeito. Eu acompanho teu trabalho, gosto bastante do que você faz no Instagram e tal. Acho muito importante. A gente tem muita gente fazendo esse trabalho hoje, mas poucos são de qualidade. E eu posso atestar ali, porque já há alguns meses eu venho te acompanhando e tem muita qualidade no teu trabalho, sempre é tudo certinho, sempre bem apurado, sempre bem pertinente, sempre bem atual e tem me ajudado bastante aí, eu tenho certeza aí que seus alunos também. E agradeço aí a atenção de todos. Uma boa noite aí. Legal, muito obrigado, professor. Gente, obrigado por estar conosco até agora e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.